1º de outubro de 2025, nesta quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira. Sintam-se todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus. Bênção de Deus, né? Nós ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. E também quando nós celebramos em comunhão com a igreja a memória de algum santo, é muito importante passarmos pela vida desse santo para colher na nossa vida o testemunho que o santo deixou, né? Então, meus queridos, iniciamos este nosso programa de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, como eu acabei de dizer, e refletirmos sobre ela, vamos passar um pouquinho pela vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa muito conhecida aqui no nosso país, né? Santa Teresinha nasceu no ano de 1873, ou seja, viveu no século XIX, tá? Filha de São Luís e de Santa Zélia Martin, seus pais foram canonizados recentemente, né? É a caçulinha Santa Teresinha, de 9 filhos, dos quais 5, todas meninas, sobreviveram e se tornaram freiras carmelitas. Olha que bênção para os pais, né, de Santa Teresinha. Então, a família de Santa Teresinha é um exemplo de santidade, né, gente? Se a gente olhar o que podemos aprender com a família Martin, que é a família de Santa Teresinha, nós aprendemos que se aqueles que são os pastores ou os líderes da família, eles gostam de santidade, a família também é santificada. Um grande exemplo que deixa os pais, né, deixou os pais de Santa Teresinha, e que nós contemplamos isso celebrando a vida dessa santa, né? Teresinha teve uma infância marcada por perdas, né? A sua mãe faleceu, ela tinha ainda 4 aninhos de idade, tá? Depois, aos 10 anos, ela experimentou uma cura milagrosa de uma doença grave, quando ela contempla a Virgem Maria, né? A sua vocação a levou a entrar no Carmelo. Desde muito cedo, muito novinha, ela sentiu chamado à vida religiosa, e quando ela tinha 15 aninhos, um ardente desejo, né, de entrar no Carmelo. Inclusive, ela vai até o Papa Leão XIII, numa peregrinação a Roma, consegue permissão do Papa para entrar no Carmelo antes do tempo oportuno, porque com a idade que ela tinha não podia entrar, né? E ela ingressa no Carmelo de Lisieux, né, na França, no dia 9 de abril de 1888. Olha só. A vida religiosa de Santa Teresinha. A vida de Santa Teresinha é marcada por uma vida de clausura, né, uma moça, uma jovenzinha, né, simples, dedicada aos pequenos deveres do dia a dia, vivia com amor extraordinário a Deus, não realizou grandes feitos externos, né? Mas ela buscou a santidade naquilo que depois, na sua teologia, se chamou de pequena via, né? Vocês já devem ter escutado essa expressão, pequena via. O que é a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A pequena via é uma grande contribuição para a espiritualidade católica, tá? Constitui de um caminho de confiança total no amor misericordioso de Deus, minha gente. Ou seja, a pequena via significa o quê? Eu, cumprindo os pequenos atos do dia a dia, do cotidiano, com um grande amor, quando eu reconheço a minha própria pequenez e me coloco de maneira dependente, filialmente de Deus, como uma criança,
eu posso atingir a minha plenitude espiritual e humana, né? Então a pequena via é se encontrar com Deus nas coisas pequenas da vida. E é bem verdade, né, gente? Santa Teresinha nos ensina com essa doutrina da pequena via de que ser santo não requer grandes coisas. Nós podemos ser santos na simplicidade do dia a dia, né? A gente olhar os grandes santos da igreja, não foram homens e mulheres extraordinários, foram pessoas simples. E a santidade está no viver em Deus, com Deus e para Deus, nas coisas corriqueiras, né? Nós não podemos ficar esperando momentos especiais para sermos de Deus e para vivermos para Ele. Nas poucas coisas que nós fazemos, nós precisamos aprender a nos consagrando a Deus. Isso que nos ensina essa teoria da pequena via de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Então não precisamos de grandes heroísmos para agradar a Deus. As coisas simples. Depois nós vemos o sofrimento pelo qual passou Santa Teresinha, né? Ela passou por uma profunda noite escura de fé, né? O que é a noite escura de fé, né? A noite escura da fé de Santa Teresinha foi um período de intensa e prolongada provação que ela passou, provação espiritual. Nos últimos 18 meses da vida dela, ela viveu momentos muito difíceis, gente, né? Muito difíceis de enfermidade, né? Então nós vemos que ela ainda assim, ela se manteve em Deus. Se a gente olhar na vida da gente, né? Quantas vezes coisas tão pequenas nos tiram de a paz, nos tiram de Deus, né? E nós vemos que essa moça, essa jovenzinha, contraiu tuberculose, né? E sofreu muito, e ainda permaneceu em Deus. Um grande exemplo para nós. Morreu tão jovenzinha, né? Morreu com 24 anos de idade, no ano de 1897. Então, um grande exemplo para nós, né? De que a alegria da vida pode ser vivida nas coisas pequenas e simples. Aprendemos com Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos proclamar e também refletir sobre a primeira leitura que a igreja nos propõe nesta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Leitura do livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Era o mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos dos meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me partir. Eu disse ainda ao rei: se parece bem ao rei, sejam-me dadas as cartas para os governantes de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira
de construção para as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós começamos a refletir em comunhão com a liturgia da igreja, o texto de Neemias. O livro de Neemias, minha gente, juntamente com o livro de Esdras, narra o retorno e a restauração do povo de Israel após o exílio da Babilônia. Então, é o período pós-exílico. Então, o contexto histórico é o período persa. O império que agora está vigente é o Império Persa, especificamente o reinado do rei Artaxerxes. Tá? Artaxerxes I reinou do ano 465 até o ano 424, antes de Cristo, tá bom? Então, os primeiros grupos de exilados já haviam retornado para Jerusalém, sob a liderança do rei Zorobabel. E o objetivo, e aliás a ordem que foi dada pela Pérsia, é que o povo voltasse, mas reconstruísse a cidade e reconstruísse o templo, né? Então eles voltaram para essa finalidade. Tá? Sob Esdras, eles deviam restaurar a lei. No entanto, minha gente, Jerusalém ainda estava vulnerável, né? Por quê? Porque as suas muralhas permaneciam em ruínas e tornava a cidade totalmente indefesa. Vamos voltar um pouquinho. Quando a Babilônia, que é o antigo império, o império antes da Pérsia, quando a Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, a Babilônia destruiu a cidade e destruiu as muralhas. Antigamente as cidades elas eram cercadas por muralhas altíssimas, tá? A Babilônia destrói tudo, inclusive o templo. E aí a Babilônia leva o povo para a escravidão do exílio. Depois de anos, quando a Pérsia assume a liderança e a Babilônia enfraquece, a Pérsia manda o povo de volta para Jerusalém. Quando eles chegam lá, está tudo destruído, inclusive as muralhas. Então, eles têm que reconstruir a muralha da cidade para se sentir um pouco mais seguros, vamos dizer assim. Quem é esse tal Neemias? Né? Neemias, ele é um judeu que também foi exilado. Tá? Ele ocupava uma posição de grande prestígio na corte persa. Tá? Neemias, ele era o copeiro desse tal rei persa Artaxerxes. Olha só. Então, embora Neemias vivia de maneira no conforto lá da capital Susa, né, que é a capital da Pérsia, Neemias era copeiro do rei, ele não precisava voltar para sua terra, Jerusalém. Embora ele tinha tudo lá, vivia no conforto, ele está preocupado com a sua cidade, Jerusalém. Olha que interessante. Tá? O coração dele estava em Jerusalém. Então, quando chega lá, Neemias ainda não foi para lá. Tinha muita gente que já tinha ido até Jerusalém, já tinha voltado. Mas Neemias ainda estava lá na Pérsia. Quando chega notícias de como estava a cidade, ele fica triste. Né? Ele fica triste. Ele entra num período de profunda tristeza, que é o que nós ouvimos aí no comecinho do texto. Né? Ele faz oração, faz jejum. E o capítulo 2 inicia com o clímax dessa angústia, que foi esse capítulo que nós ouvimos hoje, o início do capítulo 2. É o clímax da angústia de Neemias. Né? Ele está longe, ele tem pessoas conhecidas deles que já voltaram, a cidade está toda destruída, está toda desprotegida e ele está preocupado. Tá? É esse o contexto. Tá?
E ele quer tentar ajudar, ele vai até o rei Artaxerxes e ele coloca: olha, está acontecendo isso, eu preciso da ajuda do senhor. No fundo, ele arrisca a própria vida, né? Porque não era desse jeito tão simples como a gente pensa, né? Vai lá pro rei e pede alguma coisa. Não é assim. Ele arriscou a vida. Arriscou a posição dele, né? Para poder beneficiar e restaurar a dignidade do povo que tinha voltado para Jerusalém. Então, esse trecho de hoje é um lindo testemunho, minha gente. Primeiro, da providência de Deus, né? E depois de uma liderança generosa de Neemias. Às vezes nós somos tão acanhados, indispostos para fazer as coisas, né? Porque temos medo de perder o que é nosso, né? E esse líder, né? Ele não hesitou, não teve medo de perder o seu posto de copeiro, não teve medo de ser punido. Ele foi lá e simplesmente se dirigiu ao rei Artaxerxes e pediu em benefício do seu povo, da sua terra. Um grande exemplo. Então vamos acompanhar um pouquinho, versículo por versículo, para a gente entender. Olha só. No mês de Nisan, é o capítulo 2 de Neemias, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, enquanto o vinho estava à minha frente, eu peguei-o e entreguei ao rei. E o rei notou que eu estava triste, embora nunca tivesse aparecido triste em sua presença. Olha só, mês de Nisan é o que corresponde para nós a março, abril, tá? 4 meses após Neemias ter recebido as notícias desoladoras de Jerusalém, tá? No capítulo 1 do livro de Neemias, se você pegar a Bíblia, lá vai dizer que era um mês de Kislev, né? Que é mais ou menos novembro, dezembro. Então, 4 meses antes ele recebeu a notícia de como estava Jerusalém. Então ele ficou por 4 meses lá ruminando essa tristeza, até o rei perceber, né? Tá? Um período de oração, um período de jejum, um período de reflexão, um período de espera paciente por parte de Neemias, tá? A gente vê aqui já uma grande aprendizagem para nós, né? Um grande aprendizado para nós. Nós que somos muito imediatistas, né, gente? Neemias, ele refletiu, ele parou, ele rezou. Às vezes nós queremos respostas para as coisas que acontecem na nossa vida, respostas imediatas. Espera um pouquinho, para primeiro, reza. Pensa qual o sinal de Deus para sua vida, por que isso, por que aconteceu desse jeito. Foi isso que Neemias fez, tá? E essa posição de copeiro ocupada por Neemias era uma posição de extrema confiança do rei, né, gente? O copeiro, ele era responsável, para vocês entenderem, pela segurança alimentar do rei. Então ele cuidava da alimentação do rei e como tinha grandes riscos de envenenamento, o copeiro tinha de ser de muita confiança do rei. Extrema confiança. Tá? E muitas vezes o copeiro ele ocupava o cargo indireto de confidente do rei, né? Então, quando Neemias se coloca de maneira com uma grande tristeza, uma tristeza aparente, né? Aquilo se manifestava visivelmente, porque o rei convivia com ele de todo tempo, né? Todo tempo. Então, é muito bonito esse primeiro versículo, né? Nós também somos chamados a cultivar um coração sensível diante das realidades e dos acontecimentos, né, gente? A gente vê muita gente insensível, sobretudo os acontecimentos com as pessoas, né? Você se sensibilizar, você se interessar, sabe? Quando você vê alguma pessoa próxima que não está bem, vai lá, pergunte o que está acontecendo. Até o rei pagão Artaxerxes assim fez. E quantas vezes cristãos se colocam de maneira tão indiferente diante do sofrimento dos outros? Às vezes a gente vê pessoas que podem ajudar os outros, recebem uma notícia de alguma coisa ou de outra e nem se interessa eu posso ajudar, vamos ver, eu vou ajudar você a fazer tal coisa. Por quê? Porque ajudar às vezes os outros dá muito trabalho, né, gente?
Mas nós cristãos aprendemos que isso também faz parte do ato de amar, né? Sair do conforto para poder ir até aquele que está chorando, que está triste, que está se colocar à disposição, né? Tem muita gente que não faz isso, viu? Aí vai lá, põe a fitinha do apostolado da oração, põe a túnica branquinha, tudo bonitinho, mas não está nem aí com o próximo. Para a gente refletir um pouco isso também. Depois o versículo 2 desse capítulo 2. Então o rei me perguntou, por que está triste teu rosto, se não estás doente? Né? Isso é a tristeza do coração. E Neemias diz assim, eu fiquei com muito medo. O rei percebe a tristeza de Neemias, né? Não é uma tristeza só física. É alguma coisa mais profunda, alguma coisa que está acontecendo com Neemias. Tristeza do coração, né? O copeiro, aquele que está junto, cuidando da alimentação do rei, ele tem que estar sempre alegre. Por quê? Porque o que nós sentimos, nós transferimos para aquilo que nós fazemos. É ou não é verdade? É verdade, gente. Né? Então, isso é para a gente refletir também. O medo de Neemias, ele é compreensível, mas o rei está preocupado. Por quê? Porque o medo, aliás, a tristeza, ela pode comprometer o que nós fazemos, não é? E depois Neemias diz ao rei, no versículo 3, viva o rei para sempre, né? E aí ele conta para o rei Artaxerxes o que está acontecendo. Eu não tenho como não ficar triste, rei, porque a minha cidade está totalmente desprotegida, né? Claro que ele responde de maneira respeitosa, de maneira astuta também, mas ele não mente, tá? Ele diz, ele trata, inclusive, ele menciona a sua cidade devastada, Jerusalém, como a cidade onde está o lugar dos sepulcros dos meus pais. Olha que bonito isso. Um apelo à sensibilidade do rei. Minha gente, muitos dos nossos problemas, eles são evitados pelo jeito com que nós falamos, sabia? Né? Às vezes nós temos uma informação a ser dada, a gente pode dar essa informação de diversas maneiras, e às vezes nós fazemos sempre da pior maneira possível. Perceberam isso? Calma, reflita, pense um pouco antes de falar, antes de responder, antes de dizer algo. Olha que astúcia de Neemias. A cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está devastada. Sensibilizou o rei, né? Ganhou o rei. Por isso que depois no versículo 4, o rei pergunta, o que pretendes pedir para mim? E aí Neemias ele faz uma oração ao céu, né? Faz uma oração ao céu e já fazendo o pedido ao rei. O rei abriu as portas, minha gente, para que Neemias fizesse o pedido, né? Eu fiz uma oração ao Deus do céu, diz Neemias, né? Oração silenciosa, instantânea, elevar o coração a Deus. Às vezes, minha gente, nós pensamos que nós podemos resolver os problemas da nossa vida e nós podíamos muito bem, nos entregar mais a Deus e começar a ação a partir de Deus, não a partir de nós mesmos. Talvez seja a parte mais bonita desse texto essa. Neemias se voltou para o céu para fazer o pedido ao rei. Quando você estiver vivendo alguma coisa difícil, claro, você tem que fazer o que você vai lá e faz o que precisa ser feito. Mas primeiramente se volte para Deus. Converse com Deus, se entregue a Deus, consagre-se a Deus. Né? Então, Neemias, ele apresenta o seu pedido de forma direta ao rei, né? Versículo 5, né? Mas ele faz uma devida deferência. Olha o que ele fala, se for do agrado do rei, né? O tratamento, a humildade, o reconhecer a autoridade do rei. Sabe, gente, às vezes a gente tem um jeito
de pedir alguma coisa a alguém, e a gente faz da pior maneira possível. Seja louvável, seja respeitoso, né? Às vezes eu vejo pessoas, eu sempre falo isso para vocês, né? Se dirigindo, por exemplo, a alguma autoridade, sabe, como se fosse amigo de bar. Cuidado, seja um pouco mais respeitoso, né? Não é que tem que ser formal, né? Tem gente que fica me criticando às vezes. Precisa de formalidade, não é isso. É reverência, é amor, é carinho, sabe? Amor é carinho. Eu digo a vocês, por exemplo, sempre quando eu abraço, cumprimento um padre, mesmo os padres são meus amigos, né? Eu peço a bênção. Não é uma questão de formalidade. É uma questão de reverência àquilo que a pessoa traz, não o que a pessoa é. Porque a pessoa pode ser seu melhor amigo, mas a pessoa traz dentro dela algo que não é dela, que é de Deus. Então, tenha reverência ao que a pessoa traz junto com ela, e não ao que ela é. Um grande testemunho essa palavra de hoje para nós. Sabe, tem muita gente que não sabe, não entende esse detalhe. Não entende isso. Neemias, se for da vontade do rei, olha o respeito, a reverência. Interessante isso, né? E depois, aqui o texto diz no versículo 6, na presença da rainha, o rei disse: quanto tempo durará a viagem? Quando voltarás? Então, nós vemos aqui que tudo é combinado, tudo é acertado no diálogo, né? Neemias tem um prazo definido, tá? E aqui mostra que as coisas elas acontecem no auxílio e na providência de Deus. E a gente precisa percebendo isso, que Deus vai preparando tudo, vai preparando caminhos, né? Deus vai preparando coisas, sabe? Perceba na sua vida, meu querido, para encerrar a reflexão de hoje, né? O quantas coisas você já passou e que foram carinhos de Deus na sua vida. Carinhos de Deus. E Neemias pede madeira para poder cercar a cidade, para poder construir o templo, para poder construir a casa, e tudo é entregue. A mão benfazeja de Deus se manifesta na vida de Neemias. Então, para terminar e encerrar, que a gente já delongou bastante, nós vemos aqui nessa narrativa que é uma narrativa inspiradora de liderança, de fé, de providência. A história de Neemias nos ensina, minha gente, lições valiosas, como o enfrentamento dos grandes desafios da vida. Deus age através de pessoas preparadas e que se submetem à piedade, ao respeito a Deus. Tudo conquistamos se somos generosos em relação a Deus. Tudo. Que essa palavra de hoje nos ajude. Queridos, desejo a vocês um abençoado dia. Hoje peçamos ao Senhor que abençoe nosso mês também, né? Estamos começando esse mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, que seja um mês repleto de alegrias, um mês repleto de bênçãos para todos nós. Esse mês de outubro também peçamos ao Senhor nesse mês de outubro que abençoe as nossas crianças, né? É o mês das crianças também. Enfim, que tenhamos um mês de outubro cheio da graça de Deus. Deus abençoe a todos, força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente, se Deus assim nos permitir.